Primeiro Crônicas, capítulo 24, diz assim: Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Por isso, Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdote. Com a ajuda de Zadoque, que era dos filhos de Eleazar, e de Aimeleque, que era dos filhos de Itamar, Davi os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério. E verificou-se que, entre os chefes de famílias, havia mais filhos de Eleazar do que filhos de Itamar. 16 chefes de famílias dos filhos de Eleazar e 8 chefes de famílias dos filhos de Itamar. Foram distribuídos por sorteio tanto uns como os outros, porque havia oficiais do santuário e oficiais de Deus tanto entre os filhos de Eleazar como entre os filhos de Itamar. Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes, do sacerdote Zadoque, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas, sendo as famílias escolhidas por sorteio alternadamente para Eleazar e para Itamar. A primeira sorte saiu para Jeoiaribe, a segunda para Gedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seurim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apises, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jeesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías, a 24ª para Maasias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo a maneira estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe havia ordenado. Eis os chefes do restante dos filhos de Levi. Dos filhos de Anrão, Subael. Dos filhos de Subael, Gedias. Dos filhos de Reabias, Isias, o chefe. Dos Izaritas, Selomite. Dos filhos de Selomite, Jaate. Dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir. O irmão de Mica, Isias. Dos filhos de Isias, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jaazias, Beno. Dos filhos de Merari, da parte de Jazaías, Beno, Soão, Zacur e Ibri. De Mali, Eleazar, que não teve filhos. Dos filhos de Quis, Jerameel. Dos filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. Estes foram os chefes dos levitas, segundo as suas famílias. Também estes, tanto os chefes das famílias como os seus irmãos menores, como fizeram os seus outros irmãos, filhos de Arão, lançaram sortes na presença do rei Davi, de Zadoque, de Aimeleque e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Capítulo 25. Davi
juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, liras e símbolos. A lista dos encarregados neste ministério foi: dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Jedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante-Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para dirigir o canto na casa do Senhor, com símbolos, liras e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com os seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Lançaram sortes para designar os deveres, tanto dos jovens como dos velhos, tanto do mestre como do discípulo. A primeira sorte tocou à família de Asaf e saiu para José. A segunda, para Gedalias, que, com os seus irmãos e os seus filhos, eram 12 ao todo. A terceira, para Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A quarta, para Isri, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A quinta, para Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A sexta, para Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A sétima, para Gesarela, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A oitava, para Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A nona, para Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A décima, para Simei, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 11ª, para Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 12ª, para Asabias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 13ª, para Subael, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 14ª, para Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 15ª, para Jerimote, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 16ª, para Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 17ª, para Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 18ª, para Anani, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 19ª, para Maloti, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 20ª, para Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 21ª, para Otir, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 22ª, para Gidalte, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 23ª, para Maaziote, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 24ª, para Romante-Ezer, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. Vamos a Oséias. Oséias, capítulo 14. Oséias 14 diz assim: Israel, volte para o Senhor, seu Deus,
porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom e, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos às obras das nossas mãos que elas são o nosso Deus. Porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como o cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. E terminamos mais um livro, o livro do profeta Oséias. E que Deus abençoe a porção da sua palavra.